Oi pessoal, tudo bem? Sou a doutora Letícia Spor, médica clínica geral, médica do trabalho e geriatra. E hoje, então, iniciando o Dezembro Vermelho, hoje é um dia de luta contra a AIDS, vamos falar então sobre HIV e AIDS, tá? Por que é tão importante falar sobre esse assunto? Então, vamos começar primeiro pela diferença, tá? Qual a diferença entre HIV e AIDS? HIV é o vírus que infecta o corpo humano, tá? O HIV, ele ataca o sistema imunológico das pessoas, tá? E AIDS é a síndrome, os sinais e sintomas das doenças que vêm associadas, então, a essa contaminação por esse vírus, tá? Então, o HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico, né? E ele acaba fazendo danos no sistema imunológico da pessoa hospedeira, que se chama, tá? E por quê? Porque ele ataca os linfócitos, os glóbulos brancos, os linfócitos T, CD4+, que se chama, tá? Então, assim, dados mundiais de 2019 apontam que 6.200 jovens entre 15 e 24 anos são infectados pelo HIV, tá? E 1 milhão de novas infecções de HIV em 2019, tá? Por que tem crescido tanto entre os jovens? Porque os jovens hoje, né, 15, 16 anos, 20 anos, não tem um medo dos jovens dos anos 90, né? Por quê? Porque nos anos 90, receber um diagnóstico de HIV, de AIDS, era um diagnóstico de morte, né? As pessoas não tinham tratamento, não tinha cura, o tratamento estava começando a se falar. Estávamos vendo, né, os nossos ídolos morrer, Cazuza, Renato Russo, né? Então, a gente tinha medo da doença, né? Os jovens tinham medo da doença, tinham medo de se infectar, tinham medo de morrer de HIV, de AIDS, né? Hoje em dia, com o avanço da medicina, com o avanço das tecnologias, das medicações, né? As pessoas não se ouvem mais falar que as pessoas estão morrendo de AIDS, estão morrendo de HIV, né? Se ouve falar que elas estão infectadas e que convivem bem com a doença. Então, o jovem, né? Quando começa a sua vida sexual, ele não tem mais esse cuidado de se cuidar, se prevenir, né? Porque ele não tem mais medo do HIV, né? Outra população que tem aumentado bastante casos de HIV e AIDS é no grupo de idosos, tá? Por quê? Porque o idoso está vivendo mais, né? Às vezes está ficando viúvo, está se separando, né? Tá indo a bailinhos, né? Claro, uma coisa totalmente fora da pandemia, né, pessoal? Tô falando, né, antes de começar esse ano. Então, ia bailinho, namorava, né? Se inventou aquelas medicações, né, que fazem a pessoa ter mais ereção, então prolongou a vida útil e a vida sexual dessa pessoa, né? Então, o que se viu, começou o quê? Eles também, na época que eles começaram a vida sexual deles lá, com 20 anos, 15 anos, eles não tinham medo do HIV, nem conhecia, nem se falava, não existia, né? Então, eles também não têm medo do HIV, não têm medo da AIDS. Então, também não se cuidam, não sabem como se cuidar, né? Também acabam não chegando esse tipo de informação até eles. E aí eles acabam também contaminando, né? Se contaminando. E como tem outros problemas de saúde, às vezes acaba até morrendo, né? Complicando alguns outros problemas de saúde que tem por causa disso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho com você sobre as fases da doença do HIV. São sintomas, é um vírus, tá? Então, os sintomas são sintomas de gripe, muito parecido com uma gripe, dor no corpo, febre, né? Mal-estar, né? E às vezes pode ter gânglios aumentados. E por isso, muitas vezes, a doença passa desapercebida, porque são sintomas de gripe, uma virose, né? Porque é um vírus. Então, acaba não se fazendo diagnóstico nesse momento, né? Porque se passa desapercebido. Aí a próxima fase de infecção, né? Então o vírus entrou no nosso corpo e aí ele começa então a atacar as células dos linfócitos lá, TCD4+, que eu falei pra vocês, começa a atacar esses linfócitos que são do sistema imunológico. E aí começa o vírus a entrar nas células e destruir esses linfócitos
e acaba tendo uma forte interação do sistema imunológico com esse vírus, né? O vírus começa a fazer mutações muito rápidas, por isso que até hoje não se conseguiu fazer uma vacina contra o HIV, porque esse vírus ele se modifica muito rápido, né? E aí, então, esse período, né, que o vírus está dentro do organismo causando problemas, né, pode durar muitos anos, isso vai depender da imunidade da pessoa, tá? Isso aí a gente chama de período assintomático, a pessoa tem o vírus, não sente nada, né, e não sabe que tem, porque não fez nenhum teste, e vive, né, tranquilamente, mas o vírus está lá dentro fazendo, né, uma bagunça total no sistema imunológico. Aí conforme vai baixando a imunidade, né, porque é atacada essas células da imunidade, vai começar a aparecer umas doenças oportunistas, tá? Infecções de repetição, uma pneumonia muito forte, uma infecção por fungo, uma tuberculose, né? E aí então acaba se desenvolvendo a AIDS, né? A síndrome, tá? É quando o sistema imunológico da pessoa já está totalmente abalado, né? Já começa a aparecer doenças oportunistas e aí então a pessoa desenvolveu a AIDS. Quando chega nesse momento, né, a gente trata, né? Nem todo mundo que recebe o diagnóstico de HIV vai receber um tratamento, tá? O tratamento é uma continuidade, continuidade de um acompanhamento. Essa pessoa vai começar a ser acompanhada por um serviço especializado e no momento então, que começa a ter problemas na sua imunidade, aí sim vai começar o tratamento, tá? Então, como é que eu pego HIV? Tá? Parece super batido isso, mas é muito importante, principalmente pro pessoal jovem, tá? Hoje em dia. Fazendo sexo sem camisinha, pode ser sexo oral, vaginal e anal. Compartilhando agulhas e seringas. Piercing, tatuagem, manicure. Manicure, pessoal, tá? Lá, mulheres, tem o seu kitzinho da manicure. Crie um hábito de levar o kit da manicure, tá? Espátula, alicate, né? Se passa HIV e principalmente hepatite, tá? Por compartilhamento de material na manicure. E da mãe para o bebê durante a gravidez ou a amamentação, também é um momento que pode contaminar a criança, tá? A mãe, né? HIV positiva contamina o bebê. Por isso que o teste de HIV faz parte do pré-natal. Tá? Então, como é que eu sei que eu tenho HIV? Bom, para saber se eu tenho HIV, eu preciso fazer o teste, tá? É um teste de sangue, né? E aí ele vai mostrar se eu tenho chance de estar infectado ou não, tá? É seguro, é sigiloso, né? E é realizado então através da coleta de sangue. Se for positivo, vai ser encaminhado então para um serviço especializado, né? Que faz acompanhamento e então vai fazer novas coletas de sangue, outros testes para confirmar ou então descartar. E aí então a pessoa, se confirmado, vai começar o acompanhamento, tá? Como é que é esse acompanhamento? O acompanhamento é fazer exames para ver a imunidade, para ver a carga viral, tá? Para ver tudo isso, para sempre ter esse acompanhamento. No momento que o vírus começa a subir muito, né, e a imunidade baixar, já começa a acender as sinais de alertas, ou ao contrário, quando a pessoa tem uma carga viral muito baixa e a imunidade muito alta, né, significa que está tudo tranquilo, mas tem que se fazer esse acompanhamento sempre, tá? Esse acompanhamento também está sendo prejudicado em relação à pandemia, né? Muitas pessoas não conseguem ir, a gente que mora em Pedro Machado, essas pessoas que têm HIV, eles são encaminhados para outras cidades, como Pelotas, Rio Grande, Bagé, tá? Então, esses serviços também acabaram sendo prejudicados na pandemia. Então, essas pessoas que têm esse tipo de acompanhamento têm que manter, né, uma vida equilibrada, saudável e tomar suas medicações para que, mesmo sem, né, às vezes sem esse acompanhamento como deveria ser, né, devido a essa bagunça que o coronavírus está fazendo no mundo, a gente ter uma imunidade boa, né, e evitar as doenças oportunistas, tá? Então, o tratamento é com antirretrovirais e esses antirretrovirais atrapalham, né, a multiplicação do vírus dentro das células, tá? Então, as doenças oportunistas são doenças que elas se oportunizam da baixa da imunidade,
para poder aparecer, tá? Então, pessoas saudáveis não teriam aquele tipo de problema, mas pessoas com imunidade baixa sim, tá? Então, casos de pneumonias graves, infecções fúngicas, toxoplasmose cerebral, tuberculose grave, né, algumas formas de tuberculose. Então, não precisa deixar aparecer essas doenças para a gente poder pensar que a pessoa tem HIV, né? Vamos tentar fazer um diagnóstico precoce, né? Aí tu pergunta, mas para que se não vai ter cura, né? Mas tem tratamento, né? Não vai, quando a imunidade chega ao ponto, né, de deixar acontecer uma infecção oportunista, é porque realmente aquela pessoa está com a imunidade muito comprometida. E às vezes não tem mais volta, né? Às vezes a pessoa acaba então falecendo de HIV, né, em doenças decorrentes do HIV, né, infecções oportunistas. O tratamento, então, hoje, ele está bem avançado, né, se consegue medicações novas. No início, quando surgiu as medicações nos anos 90, tinham muitos efeitos colaterais, né, as pessoas acabavam, então, morrendo em decorrência do tratamento, morrendo em decorrência das infecções oportunistas. E hoje a pessoa que faz o tratamento correto, o acompanhamento correto, acaba tendo uma boa imunidade, né, e consegue viver uma vida tranquila, normal, né? Claro, e sempre fazendo acompanhamento e tendo alguns cuidados, tá? Não é porque eu tenho HIV que eu posso sair transando sem camisinha, tá? Não devo, né? Mesmo que o meu parceiro tenha HIV também, tá? Por quê? Porque existe, como a gente já falou lá no início, o vírus faz mutações. Então, o vírus de uma pessoa pode não ser igual ao vírus da outra pessoa. E essa mudança no vírus pode trazer problemas, uma infecção mais forte. Então, mesmo que o casal, né, tenha HIV, os dois tenham, o sexo sempre tem que ser protegido, tá? Isso é uma coisa muito difícil de entrar na cabeça das pessoas, as pessoas entenderem, né? Mas se eu tenho, ele também tem, ou ela também tem. Né? Qual é o problema? O problema é que o vírus de uma pessoa não é igual ao vírus da outra pessoa. E aí, quando as cargas virais entram em contato, de repente faz uma infecção mais forte naquela pessoa, tá? Então, o sexo sempre tem que ser protegido, mesmo em quem já tem problema, mesmo em quem já faz acompanhamento e tratamento, tá? Tem muito preconceito ainda em torno dessa doença, dessas pessoas que têm o diagnóstico, né? Mas assim, ó, não pega HIV ao abraçar, ao tocar a pessoa, ao beijar a pessoa, tá? É a troca de fluidos, sangue, esperma, tá? Então, o dia a dia, a convivência com as pessoas não vai fazer tu pegar HIV de ninguém, tá? Não precisa ter medo das pessoas, ter preconceito com essas pessoas, tá? Uma outra coisa que eu queria falar para encerrar aqui, que já tá bem longo esse vídeo, é como é que, quando eu tive um comportamento de risco, quando que eu devo fazer os testes, tá? Então, eu testo no momento do comportamento de risco, tá? 0 dias, 30 dias depois e 60 dias depois, tá? São 3 meses de acompanhamento. Por quê? Porque existe uma coisa chamada janela imunológica, tá? Essa janela imunológica é o seguinte, o vírus pode entrar em contato comigo, tá? Só que ainda não deu tempo de aparecer no meu sistema imunológico, não deu tempo de aparecer no meu sangue aquele vírus ainda. Então, por isso que é importante, quando a pessoa tem um comportamento de risco, como eu já falei antes, né? Fazer sexo sem preservativo, ou então compartilhar seringas, né? Ou fazer uma tatuagem, botar um piercing num lugar que não é um lugar com uma boa asepsia, uma boa limpeza, um lugar idôneo, né? Corre esse risco, tá? Então, deve fazer no momento, então, que eu desconfio, né? 1 mês depois e 2 meses depois, tá? Pra gente ter certeza que não tá pegando ali a parte da janela imunológica, tá bem? Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição aqui na clínica para maiores orientações. O serviço de vigilância epidemiológica do município também funciona, né? De todos os municípios também orientando, né? Acolhendo essas pessoas, fazendo teste rápido, tá? Para quem precisa, para quem quer fazer o teste, né? E a gente, estamos, como eu já tinha falado também num vídeo anterior, que a gente está nesse mês, então, fazendo uma divulgação, uma promoção em saúde em relação às doenças sexualmente transmissíveis,
fazendo, então, sorologias, né, que é HIV, anti-HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, né, fazendo esses exames a preços mais populares, tá bem? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Uma boa noite a todos.